Pessoal, boa noite, a paz do Senhor, uma noite abençoada de terça-feira, que o Senhor possa falar conosco nessa noite. Peço que curta esse vídeo, se inscreva no canal. Quando nós atravessamos provações, os desertos da nossa vida, são inúmeros os desertos, inúmeras as provações, Deus ele sempre nos dá o recurso, os recursos necessários para atravessarmos essa jornada. Quando Israel sai do Egito e vai para a terra prometida, Canaã, Deus estabeleceu um culto, eles fizeram o tabernáculo, e dentro do tabernáculo havia um item que era aquilo que era de mais sagrado dentro do tabernáculo, que era a representação da glória de Deus, que era a Arca da Aliança. Como o nome sugere, a Arca da Aliança, ela fala de uma aliança que foi feita entre Deus e o seu povo. Quando Deus nos leva para as provações, para os desertos, ele também nos dá uma Arca da Aliança, ele faz conosco uma aliança. Dentro da Arca da Aliança, lá de Israel, haviam 3 itens, que era o maná, as tábuas da lei e a vara de Arão que floresceu. Deus não nos abandona nos desertos. Deus não nos deixa vulneráveis de forma alguma. Ali o maná fala de uma porção diária. Deus diariamente nos dá os recursos, nos dá os meios, não só espiritualmente falando, porque Ele nos dá o alimento cotidiano, também o alimento material, condições de pagar dívidas, pagar as contas. Eu vejo muitos irmãos e irmãs, e eu mesmo posso falar por mim, que nós prosperamos no deserto. Como que nós prosperamos quando passamos por provações, quando passamos por situações de adversidade? Então, o maná é uma tipologia disso, da provisão de Deus em meio às lutas. Um outro item era a vara de Arão, que floresceu. Deus nos faz florescer em meio às provações. E a vara fala de direcionamento. Vale a pena lembrar que Israel era uma nação de pastoreio e que era comum, para eles, o cajado, a vara, eram itens normais. Haja vista que era da lida diária deles. Então a vara era Deus dizendo assim: olha, eu que vou guiar esse povo. Eu serei o pastor. Eu que vou arrebanhar. Eu que vou conduzir, direcioná-los em cada momento dessa jornada. É Deus quem nos direciona. Nós não somos guiados pelo nosso coração. Eu acho que se eu fosse guiado pela minha razão e pelo meu coração, eu acho que quando as coisas aconteceram de uma forma tão ruim, eu teria agido de uma forma tão péssima que talvez eu nem estivesse aqui, talvez eu estivesse até preso. Misericórdia, mas essa é uma realidade, porque a nossa emoção, o nosso coração, as nossas emoções nos levam a tomar atitudes extremas quando somos enganados, traídos, expostos, humilhados e naturalmente, só que quando nós permitimos com que a vara do Senhor, o teu cajado e a tua vara me consolam, diz Davi no Salmos 23, quando o Senhor nos orienta, nos direciona, nos guia, as coisas mudam, a nossa vida floresce na presença de Deus. E o último dos itens eram as 2 tábuas da lei, falando daquilo que eram as determinações, as orientações de Deus para o seu povo. Ninguém vai para um deserto, por uma provação, passa por um momento de adversidade sem ter de Deus uma direção, sem ter de Deus um direcionamento que é a vara, sem ter uma provisão que é o maná e sem ter lei, ou seja, regras, normas, estratégias estabelecidas. Deus te deu um padrão, estava tudo ali escrito, tudo que eles precisavam saber estava escrito nas tábuas, tudo que você precisa saber, Deus escreveu na tábua do seu coração. O Senhor falou contigo. Você pode até confirmar com A, com B, com C, mas Deus falou primeiro com você. Isso é uma realidade. Então, quando Israel atravessa o deserto, eles entram na Terra Prometida, esses itens ficaram por muito tempo ali dentro da Arca da Aliança. Os séculos ficaram ali dentro. No período de Salomão só haviam as tábuas da lei. A Bíblia registra, se eu não me engano, deixa eu até dar uma olhada aqui, mas a Bíblia está escrito lá em 1 Reis, no capítulo 8, no versículo 9. As tábuas da lei ficaram, mas o maná e a vara de Arão já tinham se perdido. Provavelmente foram os filisteus, naquela situação, quando os filhos de Eli são mortos, acontece toda aquela situação lá, na época de Eli, na época dos juízes, onde a arca é roubada pelos filisteus. Então, muito tempo atrás, alguns séculos atrás, possivelmente aconteceu de o pão e o cajado, a vara de Arão ter sido roubado e ter sido, enfim, perdido ali naquela situação. Mas eles preservaram por muitos anos eles preservaram aqueles itens dentro da Arca da Aliança. Aquilo era um sinal para eles da presença de Deus, do agir de Deus, uma lembrança de tudo que Deus fez com eles no deserto. O que nós temos preservado no nosso coração? Será que temos preservado as leis do Senhor? Aquilo que o Senhor tem nos orientado, determinado? O direcionamento de Deus? Preservado a provisão diária que Deus tem nos dado?
Deus não tem deixado faltar recursos para você e para mim. Deus não tem te deixado desorientado de forma alguma. Eu sempre digo que quando as coisas estão travadas no mundo espiritual, o céu está cerrado, não é culpa de Deus. Não é culpa de Deus. O Senhor é um Deus abençoador. Não confunda o caráter divino, porque as coisas estão dando errado na sua vida. Eu trabalhava na Sky, eu estava dando muito errado na minha vida. Muito errado. E eu estava cansado, bem cansado mesmo. E eu sentei na calçada assim, eu trabalhava na rua fazendo divulgação, e estava ruim de conseguir vender, porque normalmente essas TV por assinatura, depois que veio o advento da internet, né, nos anos 2000, a TV por assinatura perdeu o monopólio e hoje em dia não tem tanta atração, né, não é uma coisa tão... não há, que haja uma procura como havia antigamente. Então eu estava bem complicado, né, estava nesse período de transição. E eu sentei na beira da calçada, eu já tinha sido mudado meu salário umas 3 vezes, aí sempre para baixo, né? Eu triste com aquilo, eu conversando com um amigo, ele falou assim: rapaz, Jacó, Labão mudou o salário dele lá umas 10 vezes, ele não... Eu queria uma palavra de fortalecimento, não uma constatação de uma realidade bíblica. Fato é que Labão mudou várias vezes o salário de Jacó, uma realidade bíblica, mas foi necessário que Deus ele chegasse para Jacó inúmeras vezes e falasse: olha, calma, eu vou te honrar nessa terra e você vai prosperar. Porque se a pessoa, Deus chegasse e falasse: aguenta a onda aí, Labão mudou teu salário 10 vezes, mas tu tem que ser forte. Então, nem sempre uma constatação bíblica, uma realidade bíblica é uma palavra que tem que ser dada. Às vezes, naquele momento eu precisava de uma palavra de fortalecimento. Eu lembro que eu sentei no meio-fio e aí um vendedor falou assim: jogou a toalha? Eu falei: eu tô buscando entender as coisas aqui. Falei pra ele rindo assim. Tá certo. Falei: tô orando. Ele: amém. Aí foi embora. Eu fiquei sentado na beira do meio-fio, orei ao Senhor ali no meu coração rapidamente, pedi uma palavra e veio um texto muito emblemático, né? Eu vou tentar achar aqui, tô fazendo essa gravação e o texto é lá em Ageu, se eu não me engano. Eu vou só falar do texto, depois eu vou deixar aqui nos comentários. Vou deixar no primeiro comentário fixado, senão eu acho que eu vou me enrolar aqui procurando. O texto dizia assim: tendes buscado muito, mas tendes recebido pouco. E o pouco que recebeu, eu sopro. Vocês têm perdido com o meu sopro, como um vento tem se dissipado. E tem chegado com nada nas vossas casas. Aquele texto, eu li aquele texto e falei: rapaz, tudo que está acontecendo na minha vida, eu busco muito e alcanço pouco. Eu desejo muito, eu quero muito e pouco, tá vindo muito pouco, tá vindo pouquíssimo, né? Muito pouco. Parece que é um sactel furado, literalmente. E aí o texto mesmo, ele explica. Eu vou deixar aqui no comentário fixado, aqui nesse vídeo. O texto diz assim embaixo: vocês questionam por que isso nos sobreveio, por que isso está acontecendo? E eu vos digo, o Senhor dizendo, né? Por causa da minha casa. Vocês estão se preocupando muito com as coisas de vocês e vocês não estão se preocupando com a minha casa, que está lá vazia, destruída. Deus estava dizendo para mim assim: Alan, você quer muito, você quer muitas bênçãos, você precisa e eu quero te dar, mas a sua vida espiritual está destruída. A minha casa, que é o seu coração, porque nós somos templo do Espírito Santo, está vazia. Não há habitação do meu Espírito dentro de você. Você ainda está com a vida, com o teu altar quebrado. E nada vai acontecer enquanto assim tiver. E quando eu peguei aquele texto, eu chorei, sabe? Eu chorei porque eu senti... Não chorei de tristeza, não. Porque quando nós somos confrontados com a realidade, eu considero, Alan, tá, irmãos? Um privilégio ouvir de Deus verdades, ainda que sejam duras. A gente não pode ficar de mimimi, não. É agradecer ao Senhor, porque um pai, quando ele quer ver o bem do seu filho, ele corrige, ele exorta, ele dá palavras duras. Foi uma palavra muito realista, foi praticamente um raio-x da minha vida, daquilo que estava acontecendo na minha vida. E eu estava num processo muito difícil, 4 meses, né, dentro de casa, casado mas separado, né, e aí depois veio uma iniciativa da parte de lá de se separar, posteriormente de divorciar. Então era um momento muito difícil, estava doente, estava com uma hernia inguinal, trabalhando com aquela hernia inguinal, usando uma cinta. Era um momento complicado, mas o texto ele falava claramente. E ali eu entendi, eu falei: se eu não reparar o meu altar, né? Elias, quando o fogo desce do céu, todo mundo fala: o fogo desceu do céu,
o poder, né? Poderia chegar aqui e falar, o fogo vai descer do céu. Mas a primeira coisa que Elias fez foi reparar o altar, para que o fogo descesse do céu. Às vezes o céu pode estar cerrado na sua vida, minha irmã. Na sua vida, meu irmão. E quanto tempo que pode estar assim? Deus vai destravar os céus. Se você colocar o seu coração diante do altar, se você fizer com ele uma aliança, lembra da Arca da Aliança? Um assunto que eu comecei. Fizer com ele uma aliança, vai ter dentro da sua vida o maná, a provisão, o cajado de Arão, a vara de Arão, o direcionamento de Deus, né? As bênçãos de Deus e a lei. Tudo aquilo que Deus quer para a tua vida, os planos, os desígnios, os limites de Deus para você. Deus não nos desampara nas provações. A partir daquele momento eu vivi uma experiência única. Eu posso dizer para vocês, isso aí foi em final de 2018. E aí de 2018 para 2019, no culto da minha igreja, eu abri a palavra no culto de passagem de ano, culto de virada de ano. E veio um texto falando assim, a vara do varão florescerá. A vara de Arão florescerá. Foi a palavra que o Senhor me deu. E o ano de 2019, eu posso dizer isso com a maior tranquilidade, eu vivi em um ano o que eu não vivi até aquela época, né, em 35 anos da minha vida. Eu não vivi tudo que eu vivi em um ano, que foi o ano de 2019, que o Senhor me deu essa palavra falando que a vara do varão que eu tenho escolhido, era esse o texto, a vara do varão que eu tenho escolhido que era Arão, florescerá. Deus, ele fez florescer de uma forma absurda, maravilhosa. Mas eu tive uma atitude, eu fiz uma escolha que foi colocar minha vida no altar. Eu entrei nas madrugadas de oração por mim, pela minha experiência, não foi por ninguém não, foi por mim, para que o Senhor pudesse me reparar, me consertar. Eu estava quebrado, eu precisava ser restaurado e continuo precisando, né? Porque a nossa vida cristã, como diz, se eu não me engano foi C.S. Lewis que falava, não foi C.S. Lewis, essa não foi C.S. Lewis, mas existe uma menção dizendo que a vida cristã é como um violão, né? E ela vai desafinando ali, você tem que estar sempre apertando as tarraxas e fazendo de novo ficar tudo direitinho, alinhado. Então é assim, você escolhe, eu escolho. Vamos reparar o altar? Vamos permitir com que o céu seja destravado, com que as bênçãos caiam sobre nós? Deus é provisão, Deus é proteção, Deus é direcionamento na sua vida. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, nessa noite de terça-feira. A paz do Senhor Jesus.